Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Alma, capítulo 6. Aqui nesse capítulo a gente vê que Alma, ele termina de regulamentar, organizar a igreja em Israel e agora ele vai para a cidade de Gideão. Então nós vamos acompanhar isso nessa mensagem aqui. São apenas 8 versículos, vai ser bem rápida a mensagem. Então, aqui no versículo 1 diz assim: E aconteceu que depois de haver acabado de falar ao povo da igreja, que estava estabelecida na cidade de Zaraela, Alma ordenou os sacerdotes élderes pela imposição de mãos, segundo a ordem de Deus, para presidir a igreja e cuidarem dela. Aqui, né, ele não vai deixar a igreja sozinho, ele teve um trabalho grande ali para organizar no sentido de tirar o povo da iniquidade. E aqui, né, essas são uma das passagens que eu vejo também, né, com que um homem, se ele busca a direção de Deus, se o líder busca a direção de Deus, ele consegue fazer uma grande mudança, servir de instrumento na mão de Deus para fazer uma mudança tão grande como a Alma fez aqui na cidade de Zaraela, né? Tanto que no final ele conta que teve grande alegria nessa cidade. Ele teve muitas aflições, né, por conta da iniquidade do povo, mas no final ele tem grande alegria. Então essa é uma das passagens que mostra que às vezes uma pessoa agindo como instrumento na mão do Senhor, ele pode fazer uma grande mudança. Então, aqui ele vai sair de Zaraela, então, mas ele está mostrando que ele não vai deixar a igreja sozinho. Ele está ordenando ali élderes e sacerdotes na igreja para continuar o trabalho que ele havia estabelecido ali. Versículo 2 aqui, a gente vê. E aconteceu que aqueles que não pertenciam à igreja, que se arrependeram de seus pecados, foram batizados por causa do arrependimento e recebidos na igreja. Ou seja, a igreja começou a progredir, né? Então começou a batizar mais pessoas aqui por conta da pregação também. E também aconteceu que todos os que pertenciam à igreja e não se arrependeram de suas iniquidades, nem humilharam-se perante Deus, refiro-me aos que tinham o coração cheio de orgulho e foram rejeitados seus nomes apagados, para que seus nomes não fossem contados com o nome dos justos. Então, aqui quando fala que eles foram rejeitados, né, por conta da iniquidade deles, que eles não queriam se arrepender, os nomes deles foram apagados do registro da igreja. Tá bom? Por quê? Ele vai explicar aqui, porque o Senhor não permitirá que o nome dos justos sejam incluído junto com os dos iníquos. Então os iníquos terão que sair. Igual no milênio vai viver as pessoas justas, os iníquos não vão poder viver aí no milênio. Isso também me lembrou de Malaquias, capítulo 3, versículo 16 em diante, que fala aqui justamente sobre esses nomes estarem separados, os nomes do justo e dos iníquos. Lá diz assim: e há um livro de recordação escrito diante dele, para os que o temem ao Senhor, para que se lembrem de seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia farei deles minha propriedade, ou seja, minha joia, tá bom? Nós seremos a joia do Senhor, a propriedade dele. E poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. E então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então ele fala que essa diferença a gente vai ver mais ainda na segunda vinda de Cristo, quando ele fazer essa separação, tá bom? Então, só aguardar, né? Então em Malaquias fala isso também. Versículo 4 aqui diz: e assim começaram a estabelecer a ordem da igreja na cidade de Israel, ou seja, chamando élderes, sacerdotes e também aqueles que não queriam se arrepender, os nomes eles eram tirados do registro da igreja, tá bom? E aqueles que queriam obedecer a palavra de Deus foram batizados na igreja. Versículo 5. Ora, quisera que entendesses que a palavra de Deus era acessível a todos, de modo que ninguém era negado o privilégio de reunir-se para ouvir a palavra de Deus. Bom, aqui quando ele fala que a palavra de Deus, né, ela era acessível a todos, a gente não pode olhar com os olhos que nós temos agora, porque hoje em dia, né, no aplicativo aqui, a gente abre e lê as escrituras, é muito fácil. Então todos têm, mesmo antes dos aplicativos,
Cada um tem uma Bíblia de papel em casa, livros de Mórmon, então é muito acessível as escrituras para nós, tá bom? Aqui quando ele fala, quero que entenda que as escrituras estão acessíveis, a palavra de Deus era acessível a todos, não significa que eles tinham papel para fazer para todos ali, né? Eles escreviam em placas, em outros registros, mas o que acontece? Ele está falando de se reunir na igreja para ouvir a palavra de Deus. Tal como está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Então, bem-aventurado é aquele que lê e aquele que ouve, porque também no Novo Testamento era difícil para as pessoas terem escritura em casa, tá bom? Custava-se muito caro, então era complicado ali ter, e também não era livro como nós temos hoje, né? Era pergaminho, então um pedaço ali já era muito caro, desses rolos, desses papiros, pergaminhos, enfim. Então por isso que lá em Apocalipse fala, bem-aventurado o que lê, mas também o que ouve. As bênçãos são para os dois, tá bom? Então, aqui voltando para o versículo 5, ele fala, quisera que entendesses que a palavra de Deus era acessível a todos, de modo que a ninguém era negado o privilégio de reunir-se para ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus era acessível, por quê? Porque eles iam ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então, é interessante aqui que tanto aquele que está falando é abençoado como aquele que está ouvindo, tá bom? Continuando, versículo 6. Não obstante, foi ordenado aos filhos de Deus que se reunissem frequentemente e que se unissem em jejum e fervorosa oração pelo bem-estar das almas dos que não conheciam a Deus. Aqui ele está falando que antes, né, de sair da cidade de Israel, ele está regulamentando o que os elders e os sacerdotes deveriam fazer na igreja. E ele continua. E aconteceu que Alma, tendo estabelecido este regulamento, partiu, sim, da igreja que se achava na cidade de Israel, e foi para o leste de Sidom, no vale de Gideão, onde fora construída uma cidade, que se chamava Cidade de Geão, a qual se achava no vale que se chamava Gideão, assim chamado por causa do homem que fora morto com a espada pela mão de Neor. Então, essa outra cidade que ele vai aqui é chamada de Gideão, justamente porque Gideão ele foi morto pela espada de Neor ali, tá bom? Então a cidade ganha esse nome. E aqui também nos lembra, né, que existe mortes que são violentas. Todo tipo de morte às vezes é muito dificultoso para nós superarmos, né, a saudade da pessoa. Mas quando a morte é violenta, né, parece que a gente fica mais rancoroso, né? Por exemplo, quando de qualquer jeito um filho morrer é ruim, né? A gente vai sentir mal. Mas se é atropelado por uma pessoa que estava sendo usuário de droga, né, ou estava bêbado ao volante, né, parece que a revolta cresce dentro de nós. É mais difícil de curar, né, do que se fosse algo mais natural, né, ou por doença ou coisa assim, tá bom? Então é complicado, né? Mas nós devemos conceder o perdão a todas as pessoas. Aqui então, observe que Alma, ele usa a palavra aqui, e aconteceu que Alma havia estabelecido isso como regulamento. O que ele estabeleceu como regulamento? Ele citou aqui o povo se reunir na igreja para fazer jejum. É interessante porque hoje em dia também nós se reunimos, né? Tem uma regra para que nós possamos nos reunir mensalmente para fazer jejum, tá bom? É regulamentado também em nossos dias, é o primeiro domingo do mês. Então eu vou compartilhar o que fala no manual sobre esse regulamento, né? Aqui diz assim, no manual geral, tá lá no item 29.2.2 em diante aqui, vai falando. Reunião de jejum e testemunho. Os membros são incentivados a comparecer na reunião de jejum, em jejum, e se tem a capacidade de fazê-los. Então, a primeira coisa que fala aqui é que na reunião de jejum e testemunho, que é o primeiro domingo do mês, nós somos incentivados a comparecer nessa reunião em jejum, tá bom? É a primeira coisa que fala aqui.
E ele fala aqui que isso é feito uma vez por mês na sacramental, tá bom? E nós devemos prestar o nosso testemunho. Ele fala aqui também que a pessoa que está dirigindo, não a que está presidindo, mas a que está dirigindo a reunião, ela deve iniciar prestando o seu próprio testemunho ali, e depois é passado para os demais membros da igreja também prestarem o testemunho aqui. E aí fala aqui sobre esses testemunhos devem ser breves, né, para que muitas outras pessoas possam participar, tá bom? Então é isso que fala aqui. E a gente vê que Alma, ele regulamenta isso na igreja de Zaraela antes de sair, né? Ele deixa o mandamento ali para que eles possam se reunir e fazer jejum, assim como nós também temos o dia específico de fazer jejum. Nós podemos fazer sempre em outras ocasiões. Se você está passando por uma dificuldade, eu aconselho que você faça não um jejum, mas jejue 2 vezes, né, por mês aí, né? A gente tem que buscar com mais força, né, ao Senhor, principalmente nas nossas dificuldades. Versículo 8, o último versículo aqui da mensagem de hoje. E Alma começou a pregar a palavra de Deus à igreja que estava estabelecida no vale de Gideão, segundo a revelação da veracidade da palavra que havia sido proferida por seus pais, e segundo o espírito de profecia que estava nele, conforme o testemunho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que viria para redimir o seu povo e seus pecados, a santa ordem pela qual fora chamado. E assim está escrito. Amém. Então assim ele termina aqui o capítulo 6, né? A gente já estudou o 7 em 2 dias aí, falando que o discurso, né, que ele prega em Gideão é diferente do discurso que ele prega lá em Zaraela também. Então, contando o tempo dele, depois que ele deixa a cadeira de juiz e sai pregando o evangelho, incluindo ali em Zaraela também, ele vai estar fazendo 4 anos de missão. A gente vai ter a oportunidade de ver também que ele vai encontrar os amigos dele da antiguidade, né? Os filhos de Mosias, e os filhos de Mosias vão ter voltado de missão ali, 14 anos de missão, né? E Alma, então, estava na cadeira de juiz, agora ele deixou a cadeira de juiz e também estava fazendo uma missão de tempo integral. Vai ser muito bom ver esse encontro mais para frente aqui, tá bom? Então é essa parte que eu queria compartilhar com vocês, esse testemunho. Também deixar uma mensagem, né? Alma, ele está fazendo aqui, né? Iniciando a missão dele de 4 anos. E a minha filha também vai fazer a missão. Ela já enviou o chamado dela, tá bom? Domingo agora que passou, ela já enviou o chamado. O bispo já recebeu uma notificação que dia 12, foi quarta-feira, o chamado dela já está lá em Salt Lake City, tá bom? Já está lá para saber para onde vai, tá bom? Então assim que chegar, eu aviso vocês aí. Talvez eu vou fazer uma live abrindo um domingo para que ela possa ler, né, para onde ela vai e o dia que ela vai, tá bom? Então fiquem aguardando aí que eu anuncio antes. Então gratidão pelo apoio de todos vocês e por estarmos juntos estudando as Escrituras todos os dias. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.